A Bíblia fala do momento onde Moisés, que foi adotado pela filha de Faraó, criado no palácio, chega à fase adulta. E ele constata a realidade da dura servidão dos seus irmãos israelitas. Um dia, tomado de um senso de indignação, ele decide vingar um dos seus compatriotas e mata um egípcio. E interessante que o texto diz que ele olhou para todos os lados e vendo que não havia ninguém. Primeiro ele dá uma checada. A versão que eu estou usando diz, olhou para todos os lados. Uma outra tradução diz, olhou para um e para outro lado. Depois de checar que não estava sob vigilância, ele matou o egípcio. Ele enterrou o corpo na areia. E quando eu era criança e ouvia meu pai contar essa história, ele dizia que Moisés deixou o dedão do pé do egípcio para fora da areia e foi por isso que foi descoberto. Eu acreditei naquilo piamente por anos. E quando eu comecei a estudar o texto bíblico, que eu não achava informação, um dia eu fui perguntar para meu pai, onde está escrito que ficou o dedo do pé para fora, o dedão do pé? E meu pai ria, falou, não, eu estava apenas brincando, dando uma dinâmica na história. Eu falei, o senhor me fez acreditar que a Bíblia dizia isso, Mas o que o texto fala com clareza é que ele checa, não vê ninguém, decide fazer aquilo que provavelmente não teria feito se estivesse sob vigilância, mas que depois acaba sendo descoberto. O problema de Moisés foi olhar para os lados, mas não olhar para cima. O problema de Moisés foi apenas procurar se alguém no nível horizontal humano estava vendo o que ele fazia e esquecer-se que Deus estava vendo. E que Deus não apenas vê todas as coisas, mas permite que coisas que estão sendo vistas às vezes só por Ele, venham à tona e de alguma forma sejam expostas. Eu quero tomar esse texto para apresentar a você um princípio que ele na verdade está espalhado em toda a Bíblia. Não creio que esse registro desses detalhes do erro de Moisés estejam aqui por acaso ou por acidente. Em combinação com um ensino tão claro e explícito, acredito que nos ensinam uma lição muito clara, muito específica, que devem guiar, que devem reger as nossas vidas. Uma definição popular de caráter é quem é você quando ninguém está olhando. Porque aquilo que as pessoas fazem sob vigilância, normalmente apenas revelam aquilo que elas gostariam que as pessoas pensassem acerca delas. Mas aquilo que elas fazem quando ninguém está vendo, revela quem de fato elas são. E acredito que essa definição de caráter, ela é um tanto quanto pontual. Ela não se torna tão precisa pelo fato de que a verdade é que nunca poderá ser dito com realidade que ninguém está olhando. Porque sempre há alguém olhando. É por isso que o tema da minha mensagem hoje é Deus está vendo. E o texto nos ensina que mesmo aquilo que achamos que ninguém mais viu, ele pode ser exposto e descoberto. Então, eu gostaria de conversar com você um pouco a respeito não apenas de caráter, o que se espera de nós, os filhos de Deus, os nascidos de novo, os remidos, que tivemos o perdão da nossa dívida de pecados totalmente perdoado, anulado pela obra de Jesus Cristo na cruz, pelo seu sangue. O que se espera de mim e de você é mudança de vida, é mudança de conduta. E um dos elementos presentes na pregação do Evangelho diz respeito à necessidade de que eu e você possamos ser pessoas de caráter. E eu quero te apresentar a perspectiva daquilo que tanto Cristo como os apóstolos ensinavam aos novos discípulos. No Evangelho de Mateus, no capítulo 6, e esse é o primeiro ponto que eu quero destacar, Jesus nos mostra que nós não podemos viver em função da vigilância dos homens. Em Mateus, no capítulo 6, no verso 1, ele diz, evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Porque sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto do Pai de vocês que está nos céus. Depois, quando Nosso Senhor ensina a respeito da esmola, quando Ele ensina a respeito da oração, quando Ele ensina a respeito do jejum o tempo todo, Ele diz, não faça para ser visto pelos homens, porque o Pai que vem secreto, quando ninguém mais está vendo, é Ele que te recompensa. Obviamente, aqui Jesus está falando de não fazer as coisas boas na busca e no anseio do reconhecimento humano. Mas o que ele está ensinando de não viver em função da vigilância dos homens não se aplica só a quando eu e você fazemos coisas boas e queremos ser vistos. Se aplica também a quando deixamos de fazer coisas erradas apenas
porque estamos sendo vistos. E Deus continua vendo em secreto. E Deus continua sendo aquele que vai recompensar. Porque a retribuição, de acordo com o ensino bíblico, é para todo tipo de obra, quer sejam boas, quer sejam más. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, ensina a mesma verdade. No capítulo 3, dos versículos 22 até o 25, ele diz assim: servos, obedeçam em tudo aos seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. E quem fizer injustiça, receberá em troca a injustiça feita. E nisto, ninguém será tratado com parcialidade. Então Paulo está dizendo que a produtividade de um servo, hoje não vivemos mais o contexto da escravidão, a gente poderia trazer uma aplicação disso a quem trabalha, né? Ele está dizendo que a produtividade de um trabalhador não deveria acontecer somente quando existe a supervisão de um chefe ou de um patrão. Que cada crente deveria dar o melhor de si, mesmo que ninguém esteja vigiando. Porque a nossa perspectiva é: nós não fazemos as coisas apenas porque os homens estão vendo. Nós devemos fazer as coisas com a consciência de que Deus está vendo. Quer sejam as coisas boas, que Ele vai nos recompensar de forma positiva. Quer seja evitar fazer as coisas más, que trariam uma recompensa negativa. Eu e você precisamos ter a mentalidade: é por causa de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Quem deixa de fazer o mal apenas porque está sendo vigiado, não está preocupado com o seu caráter. Está preocupado apenas com a sua reputação, com aquilo que as pessoas pensam a respeito dele. Preocupar-se com a reputação, zelar por ela, não é algo necessariamente errado. Pelo contrário, a Bíblia diz em Provérbios, no capítulo 22, no verso 1, que mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. A Bíblia diz: ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Uma boa reputação é, na verdade, um grande tesouro a ser carregado. O problema não é preocupar-se com a reputação. O problema é quando a reputação se torna um substituto do caráter, em vez de ser uma extensão dele. Se a reputação é uma extensão do caráter, né, que reflete a disposição de andarmos, como falei alguns domingos atrás, em integridade, a reputação ela está no lugar certo. Se ela se torna apenas um substituto para manter as aparências e substituir a integridade, então nós temos um problema. E quando Deus está dizendo que não devemos viver em função da vigilância dos homens, a palavra de Deus está nos mostrando que todo o nosso comportamento deve ser adotado, pautado por uma consciência: Deus está vendo. Quer seja na hora de dar o melhor de nós, empenho, dedicação, fazendo tudo para o Senhor. Quer seja na hora de evitar fazer aquilo que é errado, porque Paulo em Colossenses 3 não orienta apenas os servos a darem o melhor de si, fazendo o que é certo. Quando ele termina dizendo: quem fizer injustiça receberá em troca a injustiça feita, ele está dizendo: tudo terá retribuição, inclusive aquilo que fazemos de forma errada. E no final ele faz questão de frisar: e nisto ninguém, e ninguém aqui significa exatamente o que está escrito, ninguém será tratado com parcialidade. Porque se há um atributo divino no qual a palavra de Deus faz questão de bater na tecla, é a justiça de Deus. Então tudo aquilo que eu e você fazemos de bom jamais será ignorado. Por quê? Por causa da justiça de Deus. Hebreus capítulo 6, versículo 10 diz: Deus não é injusto para se esquecer das vossas boas obras. Todo mundo que está servindo a Deus, está fazendo bem, pode, se lançar sobre esse atributo de Deus, a sua justiça, ciente, Ele vai recompensar. Mas por outro lado, todo aquele que comete injustiça precisa entender que o atributo divino da justiça permanece o mesmo e haverá retribuição para toda injustiça feita. Então, quando nós começamos a pensar nessa perspectiva, a conclusão é: não podemos viver focados apenas na vigilância humana. Porque se em algum momento nos faltar vigilância, como iremos nos conduzir? Nós precisamos, de fato, cultivar essa mentalidade. E mesmo quando ninguém mais, e você tiver talvez todo tipo de garantia, ninguém mais está vendo, algo que precisa ser lembrado é: Deus está vendo. Quando falei a respeito de integridade, há 2 domingos atrás, eu citei como exemplo José,
o filho do patriarca Jacó, que foi vendido pelos seus irmãos como escravo para o Egito. Lá ele é comprado por Potifar, o capitão da guarda do rei. Lá ele se destaca, ainda que como escravo, ele passa a liderar todos os escravos. Ele ganha uma posição de destaque na casa. E a Bíblia diz que a mulher de Potifar coloca os olhos nele e começa dia após dia, insistentemente, tentar arrastar José para a cama. A Bíblia fala de um dia específico onde nenhum dos criados estava na casa. Ou seja, na perspectiva humana, não há vigilância, não há rastro, não há possibilidade de alguém tomar conhecimento daquilo que está acontecendo. Mas quando a mulher faz a proposta, a resposta de José é a seguinte: como cometeria eu tamanha maldade contra Deus? Enquanto a mulher naquele momento age como quem diz, meu marido não vai saber, ninguém vai saber. A resposta de José é de quem diz, mas Deus está vendo. E eu não posso ferir o coração de Deus. Me lembro de anos atrás, de uma situação que tive que lidar. Graças a Deus vimos restauração a um alto preço, a um alto custo, em meio a muitas dores. Mas um casal onde acabou havendo adultério das duas partes. A mulher, quando soube do marido que arrependido vem confessar o que fez, ela praticamente surta com aquela situação e ela decide, por vingança, fazer a mesma coisa. E quando ela conversava diante de mim, ela parecia acreditar que ela tinha o direito de ter feito o que fez, porque afinal de contas ele fez primeiro. E eu lembro que eu falei para ela, falei, querido, eu entendo você ter ficado magoadíssima, profundamente ferida, com raiva do seu marido. Agora a minha pergunta a ser feita para você é a seguinte, o que ele fez contra você e o quanto isso devastou a sua vida, eu entendo. Mas a minha pergunta a ser feita para você é a seguinte, o que é que Deus fez para você? Ela disse como é que é, eu falei, Deus, o que ele fez contra você? Ela falou, Deus não fez nada, porque o senhor está perguntando isso. Eu falei, porque você não pecou só contra o seu marido. Você pecou contra Deus. E você está justificando ter pecado contra ele, quebrado aliança com ele por causa do que ele fez. Mas você tinha uma aliança com Deus. O que é que Deus te fez? Ela disse, pastor, eu nem pensei nisso. Eu falei, pois pensar esse tipo de coisa deveria regrar a maneira como nós andamos e caminhamos todos os dias. Como que alguém diz viver para Deus e não pensou nele? Mas toda essa abundância de textos, de referências, de exemplos, não estão na Bíblia em mero caráter de informação. Aliás, quando nós começamos a citar muitos textos que falam do mesmo assunto, nós percebemos que a coisa já ganhou contornos de ênfase e não apenas de informação. A segunda coisa, que tem tudo a ver com o tema da mensagem, diz respeito a uma característica de Deus que é revelada na Bíblia. A palavra de Deus diz que Agar, a serva de Sara, em Gênesis, no capítulo 16, no versículo 13, a Bíblia diz que ela dá um nome para se referir a Deus. O texto diz assim, então Agar deu ao Senhor, que havia falado com ela, o nome de Tu és o Deus que vê. Outras traduções dizem o Deus que tudo vê. No original hebraico, El Roi, porque ela dizia, nesse lugar eu olhei para aquele que me vê. O interessante não é ela dar um nome específico para se referir a Deus. O interessante é a Bíblia registrar esse nome. Porque a classificação, que na verdade é uma constatação, o adjetivo que ela dá ao Deus que me vê, a constatação que ela faz, né, a forma como ela tenta classificar isso na forma de um adjetivo e de um nome para Deus, o Deus que me vê, é de fato um dos aspectos com os quais Deus quer que eu e você possamos nos identificar e ter o tempo todo o entendimento e a lembrança. Deus nos vê. Quando eu era garoto, eu me lembro de uma música que cantavam muito nas escolas, né, bíblicas que nós tínhamos e participávamos, chamado EBD, um programa Escola Bíblica de Férias. Se cantava do ministério infantil, dizia assim, cada passo que dás, pela senda onde vais, há um Deus que te vê. Aí vinha o refrão, Deus te vê, Deus te vê, Deus te vê. Pensa numa música que martelava na nossa cabeça. Todo momento que a gente estava para aprontar alguma coisa, sem os pais ver, Deus te vê, Deus te vê. E não bastasse isso, eu lembro de uma ocasião que recebemos uma visita de uma missionária que trabalhava com uma tribo, né, indígena no Amazonas. E ela nos ensinou a cantar essa música em Tupi-Guarani. O pior, hoje, praticamente 40 anos depois, eu ainda lembro a música. Moirirâmire pirô, coinerá piropi, aique Deus omar. Eles não traduziram Deus. Deus omar, Deus omar. Então, dependendo da gravidade,
a lembrança vinha em português ou vinha no formato bilíngue. Quando era mais sério, Deus ama, aí assustava até mais. Mas se você perceber, há muitas declarações bíblicas a respeito disso. Jó, capítulo 34, verso 21, diz: os olhos de Deus estão sobre todos os caminhos do homem e veem todos os seus passos. Observe a frase, todos os caminhos, em todos eles que você escolhe, todos os passos. Provérbios, capítulo 5, verso 21, diz: porque os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor, e Ele considera todas as suas veredas. Provérbios, capítulo 15, verso 3, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Deus está fiscalizando todo tipo de ação, porque todas elas, como veremos daqui a pouco, terá retribuição. A Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 4, no versículo 13, não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Quando a Bíblia fala de tudo estar descoberto, exposto, manifestado, ou como diz outra tradução, das coisas estarem nuas e patentes aos olhos, não fala apenas aos olhos de Deus, mas aos olhos do Deus diante do qual eu e você teremos que prestar contas. A ideia e o conceito de um Deus que vê tudo sempre está relacionado e amarrado com o próximo aspecto que nós vamos falar, que tem a ver com a ideia e o conceito de juízo. O próprio Senhor Jesus, se dirigindo à igreja de Tiatira, uma das 7 igrejas da Ásia, a quem cartas foram endereçadas no Apocalipse, ele se apresenta como aquele que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Eu quero ler esse texto, que é a maior parte da epístola, da carta dirigida a essa igreja. Apocalipse 2, de 18 a 23, diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreva: essas coisas diz o Filho de Deus. Então Cristo se posiciona dizendo: sou eu, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as obras que você realiza, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança e as suas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Porque quando a Bíblia fala de Deus olhando, já enfatizamos isso, Ele está vendo tudo, o que fazemos de bom, mas também o que fazemos de ruim. Então primeiro Ele destaca aquilo que de bom estava sendo visto, mas Ele diz assim: tenho porém contra você o fato de você tolerar que essa mulher Jezabel, que se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, porém ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Eis que eu farei com que fique acamada, trarei grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. Na verdade, se você perceber, há um jogo de palavras na maioria dessas cartas às igrejas, com a forma como Jesus se identifica no início e a aplicação final que Ele faz. Então no início diz: eu sou aquele que tem os olhos como chama de fogo. E no final Ele diz: todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e coração. Tem os olhos que tudo vê, que a tudo perscruta. Depois, quando a Bíblia fala a respeito dos pés como de bronze, o bronze na tipologia bíblica fala de juízo. Quando a Bíblia fala dos seus pés, está falando da firmeza, do firmamento. Aliás, a Bíblia diz que a base do seu trono é a justiça e a equidade. Então Ele diz: todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, olhos como chama de fogo, mas que eu também, juízo, retribuirei a cada um segundo as suas obras. Sejam as boas obras que merecem o galardão e a boa recompensa, seja aquilo que nós fazemos de errado e que atrairá juízo. Aliás, algo que merece ser destacado nessa frase é uma observação, acredito que é importante, porque eu vejo muita gente confundindo isso. Gente confundindo longanimidade com impunidade. São duas coisas bem distintas. Quando Ele diz: dei-lhe tempo para que ela se arrependesse, isso não significa impunidade. Isso significa longanimidade, paciência da parte de Deus. Misericórdia, Ele diz: eu estou dando oportunidade para que se arrependa, para que essa situação não se complique. Mas Ele diz: como ela não quer se arrepender, o juízo virá. Então longanimidade não pode ser interpretada como impunidade. Alguns que muitas vezes estão tropeçando e pecando, eles chegam à conclusão, eles dão uma olhada em volta e eles concluem que imaginaram antes: não deu nada não.
Mas eles estão confundindo o tempo da longanimidade, como se tivessem entrado num estado de impunidade. E Deus garante que não é desse jeito que as coisas funcionam. Depois de eu e você conseguimos compreender que a razão pela qual não podemos viver em função da vigilância dos homens, como falei em primeiro lugar, é porque, como destaquei em segundo, há um Deus que tudo vê. Nós precisamos inevitavelmente ir à consequência, aquilo que a Bíblia apresenta como desdobramento do fato de Deus ver todas as coisas, que tem a ver com a forma como Ele não apenas vai julgar, mas como Ele também vai expor aquilo que nós fazemos. No Evangelho de Mateus, no capítulo 10, no versículo 26, Jesus nos garantiu, e nós sabemos que suas palavras são dignas de confiança. Ele diz assim: não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Jesus está dizendo, algumas coisas podem estar em segredo hoje, mas não há segredo garantido para sempre. Algo que eu e você precisamos entender como fato fundamental e inquestionável na Escritura: não há sigilo que não será violado. Não há segredos que ficarão sem ser expostos.